Hoje nós vamos falar de um tema considerado um pouco tenebroso para muitas pessoas, né? Mas tem que falar. Deus nos direcionou a estar falando sobre isso. Eu vou pedir para o William já colocar o slide, coloca para apresentar. Nós estivemos falando, né, nos últimos domingos. Nós falamos sobre Deus, sobre o homem, né? E hoje nós vamos falar sobre esse camarada aqui, né? Eu não vou perguntar para não passar vergonha, né? Mas vocês oraram por mim, pelo menos, né? Vou falar porque, para quem não sabe, né? Ontem e hoje, ontem principalmente, eu amanheci com esse olho assim, ó. E era ontem que eu ia preparar a palavra, né? Aí eu fiquei o dia inteiro em casa ontem, só no colírio. Falei, deve ser alguma sujeira, não é possível. A gente sabe que é espiritual, né? Fiquei só no colírio. Hoje já acordei, tava um pouquinho inchado. Falei, vou ter que preparar hoje mesmo. Vai ser hoje mesmo, tem jeito, né? Não adianta ele querer fazer isso. Eu não vou entrar em profundidade, fiquem tranquilos, tá bom? Porque eu creio que isso aí é tema de batalha espiritual. Mas algumas coisas que a gente precisa saber, nós vamos falar sim no nome do Senhor Jesus. E aí eu vou estar encerrando, né, a série de mensagens na vigília do dia de sexta-feira, falando sobre o mundo. Então a gente está encerrando essa série de mensagens. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, bendizemos a Ti. Pedimos que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia seja conosco. Pai, fala conosco, nos ensina. O Senhor tem nos ensinado nesses últimos domingos sobre a Sua pessoa, sobre nós, e hoje nós vamos falar sobre o maior inimigo que o homem tem. Então eu peço, Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor abra o nosso entendimento e que possamos estar atentos, Senhor, a quem é essa pessoa, como ele tem atuado e como nós podemos estar tranquilos no Senhor. A Tua palavra diz que nós devemos ter medo somente do Senhor e não de nenhum outro ser. Por isso eu peço que esta noite seja uma noite também libertadora, Senhor, para que seus filhos e filhas a partir de hoje não tenham mais medo de Satanás e de seus demônios e possam ter uma vida liberta e transformada. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz o texto de 1 Pedro 5, 7 e 9. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Nós temos um inimigo, e esse inimigo, ele é uma pessoa que usa de tudo que está disponível para ele para nos atacar. Ele não joga de uma forma limpa, ele joga da pior maneira. Se você conhecer uma pessoa cruel, ele é no mínimo 100 vezes mais cruel que essa pessoa. Se ele pudesse, ele trucidaria você, ele destruiria você, se ele pudesse. Mas ele não pode. Se ele pudesse, ele lhe faria um grande mal, mas ele não pode. Porque, como poucos sabem, Satanás, ele está debaixo do governo de Deus. E ele só pode fazer o que Deus permite. Ele só pode atuar até onde Deus deixa. Eu sei que muitos têm medo dele. Muitos têm pavor em falar dele. Quando fala, demônio, o sangue de Jesus tem poder. Mas toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, deixa algo muito claro. Se você tiver medo de se apresentar perante alguém, esse alguém se chama Deus. É dele quem você tem que ter medo. É dele quem você tem que ter um receio. É justamente dele. Posso citar um outro caso aqui. Quem já ouviu falar no Uzzah?
Você já ouviu falar nesse nome? Uzá. Davi, ele estava trazendo a arca que estava com os filisteus e eles estavam trazendo num carro de bois. Deus tinha dado uma ordem. A arca, ela não deve ser carregada por carros e nem por animais. Ela deve ser carregada por um grupo de levitas e ela tem que ser carregada no ombro. Essa era a ordem. Então eles vieram trazendo num carro de boi. E Davi vinha pulando, saltando, como foi cantada a música aqui da Aline Barros, né? Pulando na presença de Deus. Nisso, a arca bate numa pedrinha e dá um pulo. Vem Uzá, um dos levitas, e segura a arca. A Bíblia diz que quando ele encosta nessa arca, fogo de Deus vem nele. O que é fogo de Deus? Alguém sabe o que é fogo de Deus? Diga raio. Caiu um raio do céu, bem na cabeça dele. Porque ele tocou em algo que ele não deveria tocar. Isso quer dizer que eu devo, por eu ter o temor do Senhor, eu devo desprezar esse camarada? De forma alguma. Olha o que diz o texto: sede sóbrios, vigiai. Então nós temos que tomar todo o cuidado relacionado a essa pessoa. Mas ainda há um texto que diz assim: ao qual resistir firmes na fé. Resistir aqui não é no sentido de você ficar acuado, como se você estivesse tomando pedradas. Resistir é ir para cima. Você já viu aquelas brigas de escola? Que um fica ombrando com o outro. Aí os que são mais atentados, sem querer, dá um empurrão. Aí quando um empurra o outro, encosta e os dois começam a rolar no chão. Resistir é a ombrada. O que é? Resistir é a ombrada, até chegar alguém e dar um empurrão. Quem empurrar primeiro rola no chão. É isso. Resistir ao diabo é você não ter medo dele. Você está pronto para vencer ele, tá? Mas não vai ser tema hoje disso. Hoje eu quero falar dele para você entender um pouco sobre ele. Quem é o diabo? O diabo é um ser celestial, é uma classe de anjo denominado querubim, né? Os anjos, eles têm algumas classes, são elas querubins, serafins, arcanjos, mas o céu também tem outros seres celestiais, que são os seres viventes. Apocalipse 5:6 diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos e um cordeiro, como havendo sido morto, e tendo 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então veja, existem anjos. Dentre esses anjos nós temos querubins, nós temos também os serafins, nós temos também os arcanjos, né? Que são classes que nós temos no reino celestial. O que é um querubim? Um querubim, ele é um anjo de guarda. Não é um anjo da guarda, ele é um anjo de guarda. O trabalho dele é guardar. Alguns desses querubins, eles estão lá no trono e o papel deles é guardar a glória de Deus. Então, querubins são seres que têm acesso até o trono de Deus. Então eu tenho o trono de Deus e abaixo do trono de Deus estão os querubins. A função deles é levar o trono de Deus. O trono de Deus, ele não é fixo, ele se move. Por isso que às vezes você vai perceber que em uma igreja a glória de Deus se manifesta de uma forma sobrenatural, porque o trono de Deus se deslocou para aquele lugar. E aí desce a glória, curas, milagres extraordinários acontecem. Por isso que a gente fica o tempo todo aqui falando: igreja, busque, adore, se entregue, para mover o trono para cá. Mas se todos resistem, logo o trono não vem. Mas Deus manda a glória ainda, Deus dá uma visita ainda, Deus derrama ainda o seu poder. Então os querubins, eles têm acesso até o trono.
Um exemplo de que os querubins guardam, nós temos em Gênesis 3, 23, 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, aqui quando Deus expulsa o homem e a mulher, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja, quem era esse homem Adão? Que Deus colocou 2 querubins e uma espada com fogo que andava ao redor do jardim, para que Adão não entrasse no jardim para tomar da árvore. A Bíblia diz que um anjo que Deus mandou, se eu não me engano, no arraial dos Sírios, ele matou 185 mil pessoas. Um anjo. Para Adão, Deus bota 2 querubins. 2 seres na mesma patente que Satanás, para não deixar o homem entrar. Adão. Que nível era esse Adão, hein? O primeiro homem que Deus criou. Que nível era esse homem? Já parou para pensar? Deus tem que botar 2 querubins e uma espada ardendo em fogo. E essa espada ardendo em fogo, né? Não é tema para hoje. É só para você pesquisar. Vou lançar no ar aí para você pesquisar, tá? Durante a semana. Essa espada aqui, ó, ardendo em fogo. Tá no céu. Tá lá no céu. Você vai ver em Apocalipse que a árvore da vida tá lá. Então Deus levou. O jardim, né? Essa espada inflamada, para vocês estudar durante a semana, essa era a espada que Jesus temia enfrentar. Esse foi o maior temor. Porque Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho. Isso é só para vocês brincar durante a semana, falando, não, agora eu tenho que achar esses textos aí. Fiquem à vontade. Pesquisem, estudem, né? Mas essa era a tão temida espada. Aí você vai ver na revelação de Apocalipse, que quando Jesus aparece para João, a Bíblia diz que uma espada sai da boca dele. Aqui é a espada que sai da boca dele. Ele enfrentou e venceu a espada. Ele foi criado bom, mas se exaltou pela sua beleza e conhecimento. Você conhece alguém bonito, bem de vida, que se acha? Você conhece? Existe alguém assim? Existe alguém nesse mundo assim? A pessoa é bonita, tem dinheiro, e quando você vê ela, ela faz assim para você, ó. E ainda sai assim. Você conhece alguém assim? Eu te apresento um, Satanás. Satanás era assim. Não sei se existe ser humano assim, não sei. Pode ter, não sei, entendeu? Vocês que estão falando aí, né? Mas Satanás, ele era assim. Ele era uma pessoa não muito fácil, digamos assim. É um texto grande, mas fala muito do que ele fez. Ezequiel 28, do 12 e 19, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os seus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E te estabeleci no monte santo de Deus, e estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio, encheram o seu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração
por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Então esse texto, que é uma profecia para o rei de Tiro, ele é um texto que nós chamamos de projeção profética. O que é projeção profética? Um texto que me aponta para o original. Deus projeta esse texto para explicar algo original. Então eu te pergunto, o rei de Tiro, ele estava no Éden? Você entendeu o que eu estou falando? Ele estava no Éden? Ele tinha toda a cobertura de Deus? Ele era querubim? Você entendeu? A profecia é para o rei de Tiro. Por quê? Porque o rei de Tiro era uma tipologia do próprio Satanás. Então Deus usou a figura dele para falar do diabo. Deus usou. E aí Deus faz isso até hoje. Ele usa uma figura para falar. Então quando ele quiser falar algo, ele vai usar uma figura. Então nós temos aqui como ele era perfeito desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade. O que será que esse camarada fez a ponto de Deus virar para ele e expulsá-lo da presença dele? O texto de Ezequiel relata que ele era bonito, tinha sabedoria, andava em perfeição, era um querubim que tinha unção. Olha só, duas coisas estavam sobre Satanás. Ele era um querubim, alguém de alta patente celestial, e Deus ainda ungiu ele. Então ele era alguém de muita autoridade no céu. Ele já era alguém que guardava, e Deus ainda foi lá e derramou óleo. Eu não sei se você percebeu, mas aqui vai falar o quê? Que toda a pedra preciosa era a cobertura. Aqui, se eu não me engano, tem 9 pedras preciosas. E o que acontece? O peitoral do sumo sacerdote, ele tem 12 pedras preciosas. O que significava? Que Satanás era um tipo de sacerdote celestial. Olha o que diz o texto, bem aqui, ó. Cadê? Estabeleci no Monte Santo, andava. Não, eu quero achar os santuários. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Era mais ou menos assim. Lá na região celestial, era como se tivesse... Vou trazer isso para vocês agora. É como se tivesse um grande vale. Nesse vale tinha um monte. Nesse monte, lá em cima do monte, estava o trono de Deus. Por isso que fala que Deus está assentado no monte. Deus estava lá. Então, o papel dele era fazer com que os anjos trabalhassem nesse lugar, fizessem o trabalho dele e trouxesse essas pedras afogueadas lá para o trono de Deus. Eles tinham que fazer esse trabalho. Então, o papel dele era esse. Bispo, me ensinaram que ele era o regente do coral celestial. Então, assim, existe esse texto. Muitos acreditam que ele era o regente do coral celestial por causa disso aqui, ó. Em ti se faziam os seus tambores e os teus pífaros. O que quer dizer? Não é que ele era o regente do coral celestial. Ele era um próprio instrumento de louvor a Deus. Quando ele andava, saía canções de adoração a Deus. Então, só ele andar, o céu parava.
Quando ele andava, saía louvores a Deus, adoração a Deus. Então todos os anjos se voltavam e adoravam a Deus. Porque era nele, entendeu? Não é que ele tinha o pífaro, não é que ele tinha, era nele, dentro dele. Dentro dele. E aí ele viu tudo isso. Ele começou a ver o respeito que ele tinha, a unção que ele tinha um peitoral de sacerdotal, ele viu a proteção de Deus que ele tinha. Ou você não conhece pessoas que pensam que por estar protegidas de Deus pode fazer qualquer coisa? Vocês não ficaram escandalizados com um caso recente aí de um pastor que matou a mulher dele? E aí descobriram que ele tem caso com um homem? Pastor, mais de 100 mil gente seguindo, recebendo oração, recebendo bênção, recebe aí. Deus bota pastores para vocês aqui, vocês querem ir lá na rede social. E o cara que tá lá, amanhã eu mato minha mulher, recebe aí, você tá, recebe. Não é? Fala que eu tô mentindo. Deus já colocou pessoas para cuidar e te ajudar. Aí tu quer buscar fora. Dizem que a grama do vizinho, né, é mais bonita. Não é assim que o pessoal fala? Não é? Não é? Então nós temos que vigiar com isso, tá bom? E o que acontece? Ele tinha unção, então ele tinha autoridade. Ele era um instrumento, ele mesmo era um instrumento de louvor. Só que o que acontece? Ele iniciou um comércio e virou perverso. Porque ele era alguém que tinha acesso a Deus. Ele tinha muitos anjos debaixo da sua autoridade. E ele começou a negociar posições. Já ouviu falar tráfico de influência? A pessoa, cola em mim que você cresce. Mão, cuidado. Tá na mesma pegada desse camarada aqui, ó. Igualzinho. Igualzinho. Tem que fazer tráfico de influência. Tem que puxar saco. Tem que mover. Tem que não sei o que lá. Quem inventou isso aqui, ó? Aqui. Ele foi tão sagaz que ele conseguiu convencer cerca de 30% dos seres celestiais a lhe seguir. Tudo caindo na conversa dele. Olha o que diz Apocalipse 12, 3, 4. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Estrelas do céu são anjos. Está dizendo que o dragão, ele trouxe com ele mais de 30%. Quantos são os seres celestiais? Eu não faço ideia. Existe um texto que diz assim, que os carros de Deus são 200 milhares de milhares. Dá 200 milhões. Então eu não sei quantos são os seres celestiais. Mas se for 1 bilhão, então nós temos que 300 bilhões estão rebelados contra Deus. Não andam mais debaixo da luz de Deus. Não andam mais debaixo da revelação de Deus. Não andam mais. Não andam mais. No que se baseava o comércio dele? Isaías 14, 12 e 15 diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Satanás, quando ele vinha, se apresentava no trono de Deus, ele tinha uma visão. Ele via algo. Ele tinha muita autoridade, ele tinha muita glória, ele era um ser muito respeitado, mas ele ainda viu que ele não era tudo isso. Havia outros seres
que eram mais que ele. E aí ele falou assim: eu tenho que subir acima das estrelas de Deus. Existe um grupo de seres de Deus que são tão santos, tão puros, que Deus permite que eles estejam acima dele. Acima em posição. Posicionamento geográfico. É isso. Só posicionamento geográfico. Deus não se incomoda que Deus, para falar com eles, tenha que fazer isso aqui. A maioria da criação de Deus, para falar, Deus faz isso aqui. Com esses seres, Deus, para falar, olha para cima. Então você imagina, esse camarada falou: eu preciso estar acima deles. Que se eu estiver acima deles, eu tenho tudo que eu preciso. Vou poder estabelecer meu trono. Ninguém será contra mim. Então ele entendeu que se ele tivesse acima dos serafins, ele teria um trono de glória como o trono de Deus. Quem são os serafins? São seres que ardem em fogo, são muito santos, têm nível elevado de revelação do Pai. Isaías 6:1-3 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua... Eu disse para vocês o que eu acho que é isso aqui esses dias, né? Eu falei para vocês esses dias na igreja, o que eu acho que é esse santo, santo, santo. Se eles estão acima de Deus, significa que eles têm uma revelação que quase ninguém tem. Lembra que eu falei lá na primeira pregação sobre Deus, das 3 dispensações? Dispensação da graça, dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação do mistério. Jesus era um mistério escondido em Deus. Ninguém sabia quem era Jesus. Jesus, ele andava no céu. Todo mundo via Jesus, mas na cabeça dos seres celestiais, Jesus era um capitão. Ele era o príncipe do exército do Senhor. Ele se apresentava como um anjo guerreiro. Ele apresentava como um anjo de alta autoridade. Era assim que o céu via ele, mas ele era um mistério escondido. Mas me vem os serafins e me solta essa adoração a Deus. Santo, Santo, Santo. Eu entendi que eles estão dizendo: o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Deus é um, não é? Então ele está dizendo: é o Senhor dos exércitos. Então eles tinham uma revelação, por isso que eles estavam acima. Não em poder, não em glória, não em majestade, posição. Eu não falo para vocês que a eternidade de vocês será o que vocês conhecem com Deus? Eu não sempre falo isso? Tudo depende de como você conhece Deus e como você manifesta a glória de Deus aqui nessa terra. Tudo depende disso. Então, se você busca Deus e tem conhecimento de Deus e vive Deus, você será muito grande na eternidade. Mas se você buscou pouco de Deus, pouco conhecimento de Deus, viveu pouco de Deus, se você chegar lá, já é uma boa coisa já. Já tá bom, tá? Mas você abrir os olhos assim, olhar, ver aquele céu, aquela glória, você fala: yes! Não vai ser assim que vai ser? Consegui! Agora, se tu abrir os olhos e ver uma chaminha assim, não tem, você vai falar: não acredito, não acredito, não vai ser isso? Só que eu tenho algo para te trazer. O trono de Deus é fogo puro. Caminhar até Deus, sabe o que significa céu? Céu é a junção de 2 palavras, água e fogo. O que acontece quando um objeto entra do universo para a terra? Ele não pega fogo? Porque céu é o quê? Água e fogo. Então na presença de Deus também tem fogo. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Hã?
Mas por que não vai machucar você? É que às vezes você pode ver o fogo, mas é o fogo de Deus, né? Você fala, meu Deus, o bispo falou se eu ver esse fogo. Aí chega o anjo, calma, você tem que passar por ele, é tribunal de Cristo. O Cristo falou que tem que tacar fogo no você, pra você entrar lá, vem cá. Tá em Coríntios, gente. Gente, eu não posso mentir pra vocês. Deus vai tacar fogo em todos nós, eu não posso mentir. Mas a Bíblia diz o quê? Todavia você será salvo pelo fogo. O que diz o texto? Se passares pelas águas, não se afogará. Se passares pelo fogo, o que Deus está falando? Está falando dele mesmo. É uma promessa dele. Quando você estiver na minha presença, você não vai queimar, fica tranquilo. Mas a gente canta, vai queimar, vai que não vai. A gente canta, não vai, mas não vai. Entendeu? A ideia é que você não queime. Se queimar, meu irmão, ixi... Se queimar, aí não tem o que fazer. Já entrou na eternidade já. Sim, sim. É assim. Eu acho que eu não coloquei esse texto aqui. Eu acho que eu não coloquei, eu não lembro. Mas assim, o fogo do altar de Deus, nem os serafins, que são seres de fogo, pega nesse fogo. A Bíblia diz que quando Isaías está lá, eles pegam uma tenaz. Você sabe o que é uma tenaz? Tenaz é um instrumento para você pegar coisas que estão muito quentes. O serafim pega uma tenaz, pega uma brasa do altar de Deus, faz assim, chega no Isaías, toca na boca dele. Tá limpo da sua iniquidade. E volta. Nem o serafim toca nesse fogo. Então assim, no céu existe fogo que queima fogo. Por isso que é 3 batismos. Batismo nas águas, batismo no Espírito e batismo de fogo. Um batiza o corpo, um batiza o Espírito e o fogo a alma. Porque sua alma é difícil. Pensa num trem difícil essa sua alminha aí. Não aceita o que Deus fala, não aceita a autoridade, não aceita nada. Aí tem que vir Deus e batizar ele com o fogo dele. Aí você converte. Aí você fala, Deus, eu aceito tudo que o Senhor mandar. Tudo que o Senhor mandar eu aceito. Mas é terrível. Batismo de fogo é terrível. Tem gente que passa a prova aí de 10, 15 anos aí, porque está sendo batizado com fogo. A alma dele está sendo purificada, tá? Qual é o problema em querer ser grande? Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Nossa vida se resume a glorificar a Deus e viver diferente disto nos trará condenação. O que se resume a sua vida? Viver para a glória de Deus. A sua vida se resume a isso. Como você vai glorificar a Deus, eu não sei. Uns vão ser médicos, outros serão pastores, outros serão empreendedores. Você entende? Então cada um vai viver uma vida que vive para a glória de Deus. Porém, Deus ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. E aí Satanás começou a fazer um comércio. Ele começou a estabelecer o seu domínio lá no céu mesmo. Ele começou a fazer tudo isso lá. Olha um texto interessante de 2 Coríntios 12:7. Olha a graça de Deus. Quem gosta de falar de graça, olha esse texto. Olha o que a graça faz. Isso é o que a graça faz, tá? Não é lei, é graça. Olha o que a graça faz. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Significa o seguinte: quanto maior for o conhecimento que você tiver de Deus e das coisas celestiais,
se tu começar a se achar. Se você começar a se achar, o próprio Deus vai autorizar, você sendo crente, nós estamos falando do apóstolo Paulo, a referência da igreja, a maior referência da igreja é Paulo. Deus mandou, autorizou que um mensageiro de Satanás viesse para esbofetear Paulo. Por que Paulo? Porque Paulo, meus irmãos, estava indo lá no paraíso. Paulo, quando se converteu, Pedro fechou o apostolado. Pedro, antes de receber a plenitude do Espírito Santo, falou o seguinte: para ser apóstolo, tem que ter convivido conosco, tem que ter andado com Jesus, tem que ter acompanhado a gente, tem que ter visto a ressurreição dele, senão não entra para o apostolado. Pedro falou isso. Paulo entraria para o apostolado? Nunca, jamais. Sabe o que Jesus fez? Jesus apareceu pessoalmente para ele e falou o seguinte: Paulo, eu vou te discipular por 3 anos. A Bíblia diz que Paulo foi lá para o Monte Sinai, o mesmo monte que Moisés recebeu a lei. Já que Pedro fechou o apostolado, Deus tratou Paulo como Moisés. Falou: tá bom, você fechou o apostolado aqui na terra? Peraí, Paulo, vai lá para o Monte Sinai. A Bíblia diz que Paulo foi lá para o Monte Sinai na Arábia. Ficou 3 anos. Vocês nunca leram o texto da ceia que diz: o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Paulo não aprendeu de homem, não. Sabe o que Paulo fala de Pedro, de Tiago, de João? Eu estive com eles. Eles tiveram nada para me ensinar. Paulo falou de jeito. Eles não tiveram nada para me ensinar. Então Paulo ensinava uma doutrina. Sabe o que Pedro falou de Paulo? Com relação ao irmão Paulo, ele fala umas coisas difíceis. Mas Deus vai dar graça para a gente entender o que ele fala. Só para vocês entenderem. O que isso quer dizer? Quando o homem fechar a porta para você, o próprio Deus vai abrir. Não se preocupa com isso não. Não se preocupa com isso não, tá? E aí Paulo estava recebendo revelação. A Bíblia diz que ele fala bem assim, é de Paulo, é dele mesmo que ele está se referindo, tá? Conheço um homem que no corpo não sei, fora do corpo não sei, mas que ele esteve no 3º céu, esteve no paraíso e ouviu coisas que não se deveria falar entre os homens. Paulo está se referindo de si mesmo. Então Paulo era alguém que Jesus vinha instruir a ele. Jesus discipulou ele pessoalmente. Jesus levou ele lá no paraíso, mostrou o paraíso e falou: Paulo, não conta o que você está vendo aqui. Ele tinha experiências extraordinárias com Deus. Por causa disso, sabe o que aconteceu com Paulo? Subiu, filho. Ué, deixa Deus te usar para você ver o que acontece. Eu oro, acontece. Eu oro, o morto ressuscita, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala. Deus me usa nessa terra. Aí Deus olha para Jesus, Jesus olha. Eu falo assim: bora mandar o capeta lá. Tá aqui, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não. Você sabia que tem demônio que está na sua vida? Porque você se acha demais? Sabe quando esse demônio vai sair? Quando você falar: Deus, eu não sou nada, eu sou pó, sou barro. Quem sou eu? Jesus é tudo, eu não sou nada. Quando você tiver esse coração, pode ter certeza que dificilmente Deus vai mandar o diabo vir te dar uns tapas. E ele prevalece, tá? Porque Paulo orou 3 vezes ao Senhor. E Deus falou para ele assim, a minha graça te basta. Deixa ele dar uns tapas no C, porque nisso eu vou te aperfeiçoar. Demorou, Deus. É tipo o pai que vê o filho subir na árvore, sabe que vai dar ruim. E ele vira, a mãe já tá correndo para ir lá, ele segura a mãe e fala: deixa, ele tem que ter as marcas dele. Você já viu algum pai fazer isso com o filho? Os pais mais antigos fazem, né? Os pais antigos falam assim: quer aprender a nadar, filho? Eu quero. Pega o guri e joga no rio. Nada aí, você vai ter que aprender. Os pais antigos fazem isso, né? Os pais novos Nutella, bota 10 boias, né? A criança vai até assim pro rio, né? Fala: aqui, morrer afogado eu não morro.
Não é? É. Você entende? Então o que nós temos que entender? Deus, Ele não atrapalha os processos que são necessários na nossa vida, tá? Então, veja, só para vocês entenderem, cuidado, você que pensa saber alguma coisa, deixa eu te dizer, você não sabe nada. Uma vez eu lembro que eu estava estudando bem a Bíblia, estava conhecendo, aí eu falava bem assim, não tem mais nada para aprender. Oh, meu Deus do céu. Eu fui soltar uma dessa. Eu falei, eu tenho mais nada para aprender. Aí um dia Deus me leva num culto. Falou, peraí, se eu tenho mais nada para aprender. Ele me apresenta 2 pessoas. 2 mentores que eu tive na minha vida. Ele me apresenta e os caras começam a pregar. Eu vi eles pregando, eu vi os textos que eles liam. Eu e 100% da igreja. A gente olhava e falava assim, como ele enxergou isso nesse texto? Como que ele... não tem... A gente olhava um para a cara do outro assim, falava assim, de onde ele tirou isso? Aí Deus falou assim para mim, você acha que você sabe alguma coisa? Você não sabe de nada. Eu falei, Deus, eu não sei de nada mesmo, hein? Aí nos últimos 10 anos eu tenho procurado buscar conhecimento do Senhor, porque cada dia que passa eu descubro que quanto mais eu sei, nada eu sei. Porque Deus sempre tem algo novo para nos revelar. Qual era o nome do diabo? E por que ele tem esse nome agora? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado da terra, tu que debilitava as nações. Lúcifer é um nome em latim, tá? O nome dele em hebraico é Helel Ben Shahar. Esse é o nome dele, que significa aquele que reflete luz, luzeiro, aquele que brilha, né? Ou seja, ele é como se ele fosse um espelho. Enquanto a glória de Deus batia nele, ele reluzia. O dia que a glória de Deus saiu dele, trevas. Porque ele só era um luzeiro, ele só transmitia a luz que ele recebia. O que é a nossa lua? Ela recebe a luz do sol e aí ela reflete na terra, não é? É isso. Então Satanás é mais ou menos isso. Ele só é alguém que reflete. Aí por que ele te odeia? Porque ele era um luzeiro, alguém que refletia a luz. Aí vem Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e me solta uma sentença sobre a sua vida. Vós sois a luz do mundo. Ele te odeia. Tudo que ele quis ser, você é. Ele era só um luzeiro. Você é luz. Você entendeu o que eu estou falando? Por isso que ele odeia o ser humano. Principalmente os que são salvos em Cristo. Porque o próprio Espírito habita em você. Então, a luz de Deus está em você. Você não é digamos assim, um portador. Você é luz porque Deus habita em você. Ele não, ele só era um portador. Então, quando ele se desviou, quando esse camarada aqui se desviou, ele virou trevas. Quais são? Eu quero que você entenda que nomes bíblicos indicam ação, propósito, né? E agora ele tem outros nomes. Ele recebe outros nomes, né? Olha o texto de Apocalipse 12, 7 e 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Aqui é Satanás, tá? É um nome que ele recebe, dragão. Batalhavam o dragão e seus anjos. Aqui, né, são os anjos caídos, demônios. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aqui é regiões celestiais. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Lá em Apocalipse 12, que relata quando o Senhor estiver retomando o governo da terra, o que eu e você precisamos saber? Satanás hoje, ele não está na terra. Às vezes ele passeia pela terra, porque ele se julga dono dela. Lembra o texto de Jó? Quando Deus ele faz uma convocação, que todos os espíritos se apresentem para mim. Ele é o pai dos espíritos, então todos os espíritos têm que ir diante dele. Nisso vem Satanás. Por quê? Porque ele recebeu o convite.
Então Deus pergunta para ele: de onde você vem? De rodear a terra e passear por ela. O que ele está dizendo? Eu estou vendo aquilo que é meu. Então o que ele está fazendo lá diante de Deus? Ele está fazendo uma reclamação. Porque Deus pergunta para ele: você viu meu servo Jó? Pô, como não vê? É o único que eu não consigo pegar. Todos eu pego. Esse camarada eu não pego. Não consigo nem tocar nos filhos dele. Porque o Senhor o cerca. O Senhor colocou anjos. Não tem como eu entrar na vida desse camarada. Então, observe isso. Então, quais os nomes que ele recebe? Muitos. O grande dragão, a antiga serpente, a serpente no Éden, diabo, né? Satanás, quer dizer opositor, adversário. Quais são outros nomes que ele tem? Ladrão, salteador, mercenário, estranho aos homens, cortador, migrador, devorador, destruidor. São nomes que ele leva, de ações que ele faz, principalmente com pessoas que não andam com Deus. Principalmente. Ele tem um reino, e esse reino ele é organizado. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. A pergunta é: a terra é do Senhor. Tudo que está aí é do Senhor. Como que ele vira para Jesus Cristo na tentação do deserto e diz assim, ó: porque a mim me foi entregue? Jesus não contestou isso. Jesus não contestou. A resposta de Jesus foi: vai para longe de mim, porque somente a Deus adorarás, somente a Ele se encurvarás. Essa foi a resposta de Jesus. Jesus não falou assim: seu mentiroso de uma viga, que reino é seu que nada, rapaz. Jesus não fez nada disso. Porque o próprio Senhor Jesus reconheceu que sim, o reino da terra foi entregue na mão dele. Quem entregou esse reino para ele? Diga: eu. Fala com convicção: eu. Em Adão. Você em Adão entregou o governo. Quando Adão, ele come do fruto, ele entrega o reino da terra na mão de Satanás. Satanás recebeu do homem o governo da terra. Quando o homem, em vez de dar ouvidos à voz de Deus, deu ao inimigo, na serpente, ele entregou o governo. Então eu te pergunto: quem você tem ouvido e obedecido? Este é o teu Senhor. Deus trata dessa forma. Quem você ouve? Quem governa as suas ações? Se for Deus, Ele é teu Senhor. Se for o Satanás, Ele é o teu Senhor. Simples assim. Adão só entregou o governo porque, em vez dele ouvir Deus, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ouviu o conselho do diabo. Por isso que ele entregou o governo. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus, vosso Pai, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas Ele que me enviou. O que Jesus está dizendo? Toda a pessoa que serve a Deus reconhece que Jesus vem de Deus. Então, quando você ouve a voz de Deus, Deus é o seu Senhor. Então, é uma reflexão para você fazer. Quem é o seu Senhor? Você pode confessar a Cristo e obedecer a Satanás. Reflita, tá? No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja, o reino do diabo, ele é organizado. Ele tem principados, ele tem potestades, ele tem príncipe das trevas deste século, e ele tem hostes espirituais.
estão aonde? Regiões celestiais. Lá, eu já disse para vocês, lá é o lugar da sua batalha, mas lá é o lugar da sua bênção. A Bíblia diz que tudo que Deus te confiou nas regiões celestiais. Significa que você vai ter que lutar. Significa que você vai ter que guerrear. É fácil sua vida aqui? As coisas caem do céu para você assim? Você acorda, já tem 10 mil na sua conta, fala, o que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu vou fazer? Ah, Deus, 10 mil é muito pouco, manda 50, depois, plim, 50. Ah, agora dá para ter um dia bom. É assim que é a sua vida? Ah? A gente queria que fosse assim, né? Uma outra pessoa vive assim, não é? Não vamos negar, tem pessoas que vivem assim, né? Mas o que eu quero dizer, a nossa vida, ela é feita de lutas. E Deus já nos reservou tudo. Só que para você não ficar acomodado, Ele colocou exatamente no mesmo lugar onde Satanás reina. Porque Deus odeia filho covarde. A Bíblia diz que quanto aos covardes, a parte que lhe cabe é no lago que arde com fogo e enxofre. Deus odeia filho covarde. Você tem que lutar, meu irmão. Quando tá ruim, você não falta nada, não é? Fala pra mim. As portas fechou, doença bateu. Se falar que tem oração 3 horas aqui na igreja, você é o primeiro a dar aqui. Aí as portas abrem. A prosperidade veio. Ai, cadê o irmão na quarta? Cadê o irmão na sexta? Domingo, olha, só na ceia, hein? Eu vou dar uma moralzinha pra igreja e vou aparecer na ceia lá. Fala se eu estou mentindo. Então Deus tem que criar guerra pra gente, senão a gente fica acomodado. Ser humano que é acomodado não conquista. Todo lutador avança, conquista e compra casa, compra carro, constrói família, não é? Deus está falando, filho, para facilitar para você vencer nessa terra, eu vou dar tudo que você tem, só que você vai ter que passar por Satanás, pelos principados, pelas potestades, pelos príncipes das trevas e oxe, mas fica tranquilo. Bota a armadura de Deus, vai dar tudo certo. Pega a espada e vai para cima. Se você se posicionar, Satanás vai começar a te temer. Mas você morre de medo dele. Ele é do tipo assim, você chega com a espada, Satanás, sai da minha frente, eu vou pegar a minha bênção. Ele fica parado olhando para você. Eu tô indo, eu tô avisando que eu tô indo. Ele... que nem o pincher. Você faz que nem o pincher. Cai. Socorro, Deus. Cadê a intercessão? Cadê o bispo? Me ajuda em oração. Não é assim? É reflexão, meus irmãos. Isso é só uma reflexão, tá? Deus tem muita coisa para você. Tem coisas que você só não vive hoje. Você só não vive hoje porque você é frouxo, você é covarde, você tem medo do mundo espiritual. Vai para cima. A vitória é sua. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Ah, tá. De onde ele governa? Ele governa nos lugares celestiais. Lá nós chamamos de segundo céu. Existem 3 céus que nós conhecemos. O aurânio, que é esse céu aqui. O mesorânio, que é o segundo céu, que é desde o universo às regiões celestiais. E o eporâneo, que seria o lugar aonde Deus fica, o paraíso. Tá? Então isso é só para vocês terem um conhecimento. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então veja, ele é um reino organizado. Ele não está contra. Ele não está contra si. Entenda, nenhum demônio trabalha contra Satanás. Porque se ele fizer isso, ele vai ter muito problema. Porque Satanás é cruel.
Então eles não estão divididos. Quem está dividido? A igreja. Não é um dos pecados da carne? Lá, das obras da carne? Dissensões, inimizades, porfias. É a igreja que está se dividindo. Como ele ataca a igreja? Dividindo, criando facções, criando situações. Olha, não te deu a paz. Olha, e vai soltando. Tudo isso bomba, Satanás bombardeando a sua cabeça, e aí você para de congregar. Aí pergunta, o que aconteceu? Você foi fuzilado? O que aconteceu? Não me deram mais a paz. Uma pessoa, todo mundo vinha, te abraçava, perguntava como você estava. Uma pessoa, porque você esperava que aquela pessoa te desse. Não vou mais na igreja. Então ele está dizendo o quê? Que reino dividido não subsiste. Por que muitas igrejas fecham? Porque elas são divididas. Um grupo sai para formar outra igreja, é isso. Satanás não está assim, ele é alinhado. Por isso que para combater com ele não é qualquer um não. Tem que ter, estratégia espiritual para lidar com ele. Como o seu reino atua nos nossos dias? Com toda a mentira e engano. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Satanás também, ele era um anjo, não era? A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não toma de volta. Se ele te deu um dom, é seu. Não busco mais a Deus. O dom está aí. Pode estar enterrado, mas está aí. E você vai dar conta dele. Se você usou para a glória ou não de Deus. Então ele já foi um anjo de luz. Então ele consegue se transfigurar em anjo de luz. Aí ele aparece. Ele aparece e aí cria as religiões, por exemplo. Ele aparece como anjo. Anjo é Moroni, né? Moroni, não é? De uma seita aí. Vai aparecendo como anjo aqui, anjo ali e vai criando as religiões. Só existe uma religião que aponta que Deus é amoroso e salvador. O cristianismo. Nenhuma outra aponta. Só o cristianismo fala de um Deus bondoso, amoroso, misericordioso, que ainda morreu no seu lugar. Só o cristianismo. Então já é fácil descartar qual é a religião correta. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Por que Deus deu essa maldição para a terra? Porque agora o governo passou para Satanás. Como Adão ouviu Satanás, o governo agora é dele. Falou, agora que o seu senhor se chama Satanás, Adão, tu vai. O que vai acontecer com você? Você vai viver numa terra maldita. Agora o governo de Satanás é um governo de espinhos, de cardos, de abrolhos. Você vai ter que trabalhar muito para conseguir as coisas. Esse é o reino de Satanás. Ele é um reino duro, violento, espinhoso, de sofrimento. É por isso que Cristo recebeu uma coroa de espinhos na cabeça. Porque antigamente, quando um rei tomava um reino, o rei anterior tinha que pegar a coroa dele e colocar na cabeça do novo rei, para dizer para todos, ele é o novo rei. Como o reino de Satanás é um reino de espinhos e abrolhos, então o reino deste mundo teve que tecer uma coroa de espinhos para Satanás pegar aquela coroa e falar assim, eis aí com vocês o novo rei. Eu não sei porque vocês estão dando glória a Deus. Vocês não entenderam o que eu falei? Vocês não entenderam o que eu falei? Quando Jesus está apanhando ali, quando ele está tomando as 40 chibatadas, quando ele está sofrendo por mim e por você, os soldados, o Império Romano, que é o Império do Mal, representa o próprio governo de Satanás. Eles confeccionam uma coroa de espinhos, correto? E eles, qual que era a intenção do Império Romano? Debochar de Cristo.
eis aí o rei dos judeus. Então, que reino está colocando uma coroa na cabeça de Jesus? Roma, que é um tipo do governo de Satanás. Então, quando eles vêm com essa coroa de espinho e crava na cabeça de Jesus, foi dolorido, não foi? Isso é o peso do reino de Satanás nesse mundo. Então, Jesus agora está tomando o governo. Você vê Jesus daquele jeito humilhado, Satanás está sendo derrotado. Então, quando ele vem e coloca a coroa, ele está dizendo: perdi. Para o mundo é um deboche, para o nosso Senhor é a vitória. Por isso que o texto vai dizer que ele expôs a vergonha, os principados, na cruz. Foi na cruz que ele destronou Satanás. Foi no caminho da cruz. Nós olhamos como uma humilhação, e foi uma humilhação, mas Jesus estava tomando todo o governo. Jesus estava tomando tudo, estava tomando toda a redenção. Como o seu reino atua nos nossos dias? Além de nos tentar, ele usa outros dois inimigos que temos, a nossa carne e o mundo. Do mundo eu vou falar na sexta-feira, tá? Mas ele usa a nossa carne e o mundo. Olha só como ele usa para nos atacar. Porque as obras da carne são manifestas, são adultério. Ele nos tenta para adulterar. Ele nos tenta para fornicar. Ele nos tenta para ser impuros. Ele nos tenta para sermos lascivos. Ele nos tenta para sermos idólatras. Ele nos tenta para fazermos feitiçaria, para termos inimizades, para termos porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, ao qual Paulo conclui: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, como Satanás faz? Você caiu em pecado. Você vai falar assim: miserável Satanás, me derrubou. Eu não tenho culpa nenhuma. Quem caiu foi você. Quem pecou foi você. Ele já está condenado. A sentença dele já foi dada. Você é que se permite ser tentado por ele. Olha o que diz Mateus 4:3. E chegando-se a ele o tentador. Ele viu que Jesus estava com fome e diz: transforma essas pedras em pães. Olha, você é para ser rei, né? Eu te dou esse reino antes do Pai. O Pai quer te dar com sofrimento, eu te dou agora. Só me adora aqui. Você entende? Ele é o tentador. Mas quem cumpre o pecado? Quem cumpre o erro? Eu e você. Então ele vem em nós e fala assim: dá nada não. É o demônio, né? O demônio dá nada não, né? Dá nada não. Pode fazer. Você ora e pede perdão. Dá nada não. E você cai na conversa e peca. Sabe qual é o problema? Não existe pecadinho e pecadão, mas existem consequências de pecados. Eu te pergunto, a consequência de um adultério é a mesma de uma mentira? Você fala, depende da mentira, mas normalmente não, né? Você chegou falando assim... Não, eu ia brincar aqui, deixa quieto. Eu ia falar assim, o Palmeiras é campeão mundial. Isso é uma mentira lavada, né? Aí você chega falando uma coisa dessa, por exemplo. Tem a mesma consequência de você trair o seu cônjuge? Você destruiu uma família. Você destruiu um relacionamento de pai e filho. Você acabou com uma geração. Como que você diz que tem a mesma consequência? Então, embora os dois são pecados para Deus, existem coisas que eu faço que têm consequências ainda na terra. Então, por isso que ele te tenta. Porque ele quer que você cometa algo que Deus considera para você impensável. Deus tinha uma promessa para Moisés. Moisés, você vai pegar esse povo e vai conduzir à terra prometida. E Moisés está levando. Está no deserto, está faltando água. Deus vira e fala,
Fala, bate aí na rocha, vai sair água. Moisés foi lá e bateu, saiu água. Foi para um outro lugar, tranquilo, de boa, tal, né? Passou um tempo, o povo reclamando que não tinha água. Deus fala assim: Moisés, fala com a rocha. Só dá a ordem para a rocha. Rocha, dá água. Moisés lembrou lá do primeiro ato. Pegou o cajado e ó. Aí a água de vocês aí, ó. Deus olhou e falou assim: Moisés, vem cá. Por que você bateu na rocha? Não, é que toda vez foi assim. E assim que funciona. Deus falou: porque você fez isso, você não vai entrar na terra prometida. Não, Senhor. Senhor, eu estou 40 anos aguentando esse povo. O Senhor já quis matar esse povo trocentas vezes. Eu me coloquei na frente. O Senhor está me dizendo que eles vão entrar e eu não? Deus falou: exatamente. Porque você não guardou. Você me conhecia de um jeito que eles não me conheciam. Você não santificou o meu nome. Então você não vai entrar na terra prometida, não. Mas para não dizer, você não ficar reclamando muito, vem aqui, sobe aqui. Aí ele subiu no monte e falou: tá vendo? Toda essa terra é a terra prometida. Agora desce que você vai morrer. Não entrou. Tem coisas que você faz que te fecha uma porta que nunca mais vai se abrir na sua vida. Por isso vigia. Oportunidades que Deus te dá, Ele tende a não dar novamente. Se abriu a porta, entra, vai para cima. Se Ele não abriu, espera no Senhor. Mas não faça algo que Deus não mandou fazer. Consequências podem ser terríveis e por uma eternidade. Devemos ter medo do diabo e dos seus agentes, os demônios? Não. Devemos temer somente a Deus. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Nós devemos temer somente a Deus. Não devemos ter temor do diabo e dos demônios. Por quê? Porque eles já foram vencidos por Cristo na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Significa que é para você botar dedo na cara dele? Virar e falar assim: seu desgraçado, é para você fazer isso? Você não vai fazer isso, não. Você não vai fazer, você não precisa disso. A autoridade não precisa fazer isso. Vou entrevistar demônio. Primeiro que não se entrevista, né? Como seria? Já imaginou de frente com a Eximara, né? Bota a cadeira ali. Quanto tempo você está atormentando essa vida aí? Tanto só. Mas não, que troço estranho isso. No máximo que dá para te fazer, no máximo, é interrogar. No máximo. Mas mesmo assim, debaixo de uma forte orientação do Senhor. Porque o diabo, ele é mentiroso. Ele não tem obrigação com a verdade. Ele não tem compromisso com a verdade. Então, se você resolver perguntar coisas para o diabo, ele vai mentir na cara dura para você. Ah, mas eu fico vendo na TV alguns pastores aí entrevistando demônio. Você já reparou qual é a pergunta que ele faz? Ele tem um racha com uma outra igreja, não é assim? Ele tem, aí uma é a do coração vermelho, a outra é a do chapéu. Não são essas duas? São as duas igrejas. O do coração vermelho fala bem assim: você está lá na igreja do chapéu? Ela é minha. Aí o do chapéu chama ele, fala assim: você está lá do coração vermelho? Ela é minha. Quer enganar quem? A igreja já tem um dono. Se chama Jesus Cristo. Então assim, não caia nessa conversa não. Eu sei que impressiona. Mas não caia nessa conversa não de querer ficar entrevistando não. Pode acontecer como Jesus fez. Jesus perguntar o nome, né? Quem é você? Porque Jesus estava expulsando e não estava indo. Qual o seu nome? Legião, porque somos muitos. Senhor, deixa a gente entrar nessa manada de porco. Jesus deu um prejuízo de praticamente R$1 milhão para aquele povo lá. Pode entrar. Ele não está preocupado com seu dinheiro, não.
Se for para expulsar o demônio da sua vida, ele vai arrancar todo o seu dinheiro. Mas desde que você sirva ao Senhor. O povo ficou tão incomodado com isso que expulsou ele da cidade. Falou, não, você aqui não. Você já deu prejuízo para nós e pode sair. Cristo nos deu autoridade sobre o inimigo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeita o espírito. Então o que Jesus está falando? Não fica feliz porque o demônio te obedece. Fica feliz porque o seu nome está escrito no céu. Então você tem poder, autoridade da parte do Senhor. E Ele ainda te prometeu algo. Nada vos fará dano. Se você expulsar um demônio e está sofrendo dano, cita Lucas 19 para Deus. Deus só me prometeu que eu não teria dano. Desde que eu expulsei um demônio de uma pessoa, minha vida virou do avesso. O Senhor disse que não ia me causar dano, por que eu estou dando dano? Sabe o que é isso? Provavelmente, você sem perceber, Satanás te acompanhou, está fazendo um rebuliço na sua casa e você acha que é Deus que está fazendo. E Deus está te ensinando a você usar a autoridade, porque Ele é sujo, Ele é ladrão, Ele é salteador. Ele não liga para esse negócio de legalidade. Ele não liga para isso, Ele é ladrão. Satanás é oportunista. O que um ladrão faz? Ladrão é oportunista. Ele passa na casa, ele vê se tem gente na casa. Ele vê se o cadeado está aberto. Ele vê que hora que entra e sai o povo. É a mesma coisa Satanás, ele observa que hora você ora. Que hora você lê a palavra. Que hora você adora a Deus. Ah, só adora no domingo. Ah, ele chegou em casa, eu já pego ele. Não tem vida com Deus? Como você vai enfrentar um cara desse? Então ele é oportunista. Satanás não precisa de legalidade para entrar. Ele é ladrão, ele é salteador. Mas você tem toda a legalidade para expulsar ele. No momento que ele entrar, sai daqui, vai embora. Você tem essa legalidade e ele tem que obedecer. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Você tem que expulsar, meu irmão. Eu sei que dá medinho. Eu sei que os pecados vêm tudo. Por que os pecados vêm quando você vai expulsar Satanás? Porque ele é um espírito de iniquidade. Quando você se aproxima de um espírito, se for um anjo, toda a glória que estiver nele, você sente. E se for um demônio, toda a iniquidade que ele tiver carregar, você sente. Por isso, quando você se aproxima de um demônio, maus pensamentos vêm, fúria vem, todas essas coisas ruins vêm, porque ele é um espírito que carrega isso. Então, na hora que você vê ele, vai vir todos os pecados. Nem às vezes é os seus, é o que ele carrega. Mas você sente, aí você fica com medo. Eu não vou enfrentar, não. Eu falo, o quê? Vai que ele aponta o dedo. Vai que ele aponta. Você quer me expulsar? Eu não esqueço uma vez uma experiência que eu tive no carro. A gente estava aprendendo ainda a lidar com isso. Estavam lendo, as pessoas estavam tentando expulsar, estavam lendo o Salmo. E o demônio não reage à palavra de Deus assim. Aí eu falei assim, Deus, eu já vi como funciona esse negócio, né? Tinha uns 3, 4 meses de convertido, né? Eu já vi como funciona. Eu lembro que tem um texto que diz, né? Eu lembro que eu citei esse texto para ele aqui, ó. Eu sabia de cor esse texto. Aí eu virei e falei para ele assim, ó. Eu estava atrás do demônio manifestado. Eu botei a mão na cabeça e falei assim, ó. Está escrito, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos causará dano. Portanto, em nome de Jesus, cala-te, aquieta-te. O que o demônio fez? Porque ele viu que eu tinha consciência da autoridade que Deus me deu. Estava jejuando? Tinha 3 meses de crente. Sabia nada, nem sabia o que era autoridade espiritual. Mas ele se sujeita. Quando ele lida com um crente que sabe quem ele é, ele se sujeita. Então comece a buscar a Deus mais, tá bom? Satanás vai ter um fim? Sim. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos.
e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 21:3. O que quer dizer esse texto? Esse texto quer dizer o seguinte: quando Cristo vier estabelecer o seu governo de 1000 anos na terra, Satanás será aprisionado, vai ser lançado lá no Tártaro e selado. Ele não exercerá mais nenhuma influência de engano no ser humano. Todos os seres humanos vão viver 1000 anos na terra sem ser tentados e enganados por Satanás. Então não tem mais alguém falando no ouvido: Cristo não presta, Cristo é falso, abandona esse Deus e morre. Não vai ter mais alguém falando isso no seu ouvido. Não vai. Por 1000 anos. Só que Deus vai soltar. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas, algumas que vieram da grande tribulação e agora estão vivendo no reino de Cristo, elas não se converteram a Cristo. Então Deus vai soltar Satanás para separar o joio do trigo. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações mais uma vez. E os que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é a areia do mar, para juntarem em batalha. Então ele vai enganar as nações, milhares de pessoas vão vir lá em Jerusalém para guerrear contra Cristo. Olha que loucura! Milhões e milhões de pessoas indo com tanques, tudo indo para cima. Vamos destruir Jerusalém, vamos matar Cristo. Porque eles estão debaixo do comando de Satanás. E aí o que aconteceu? E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Deus vai matar todo mundo que vier lá contra Cristo em Jerusalém. E aí Deus vai pegar o diabo que enganava, lançar ele no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E depois disso vem o juízo final. Que aí é para Deus abrir mais uma vez o lago de fogo para atacar lá dentro todas as vidas que não entregaram sua vida para Cristo. Vai atacar lá dentro. Então o que eu falo para vocês? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás é um inimigo perigoso, ele já foi vencido por Cristo, mas ele ainda não foi totalmente condenado. Então ele ainda está atuando. Essa vontade que você tem de blasfemar, de não vir mais à igreja, de acabar com o seu relacionamento, tudo isso vem dele. Deus não é contra a família, Deus não é contra essas coisas. Isso é Satanás. É ele que coloca isso na sua cabeça. É ele que fala para você ficar em casa. Você está vindo na igreja, tá? Hoje eu vou no culto. Do nada você fica em casa para ver Netflix. Quem botou isso na sua cabeça? Alguém te convenceu a ficar. Deus é que não foi. Deus quer te abençoar, Deus quer te abrir portas, Deus quer imprimir o caráter dele em você. Então ele quer que você esteja junto com toda a igreja. Então, o dia dele está chegando. O dia dele está chegando. Mas você, enquanto não chega, seja sóbria, seja sóbrio e vigie, porque ele só está esperando uma oportunidade para te destruir. Ele só está esperando uma oportunidade para te destruir. Vamos ficar em pé? A gente não esgotou o assunto, tá? Mas a gente entende que para aprofundar nisso a gente tem que estar falando sobre batalha espiritual. Mas eu creio que eu entreguei o necessário que nós precisávamos saber sobre o diabo e para você se guardar em Deus, se fortalecer em Deus, né? E eu não sei se vocês reparou, eu sempre procurei conectar uma pregação à outra. Então a gente vai fechar falando sobre o mundo. Nós vamos falar na sexta-feira sobre isso, porque no domingo que vem tem o culto dirigido pelas mulheres, os aniversariantes, né, de novembro. Então eu vou estar encerrando na vigília essa palavra. E se vocês puderem estar com a gente,
né, vão ser muito bem-vindos. Se vocês não puderem, assistam em casa, mas não deixa de ouvir essa palavra, tá? Para a gente encerrar essa série de mensagens no nome do Senhor Jesus. Vamos orar então. Pai, no nome do Senhor Jesus, rendemos graça a Ti. Obrigado, Santo Rei, obrigado, Santo Deus. Eu sei, Pai, que o inimigo, ele quer nos destruir, ele quer acabar conosco, mas damos graças a Ti por Jesus Cristo, que morreu por nós, que venceu Satanás e seus demônios, que os expôs à vergonha na cruz do Calvário, e por causa disso nós fomos feitos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu peço, Pai, que o Senhor esteja preparando os seus filhos e filhas a não terem medo do diabo, não terem medo dos demônios, porque eles são filhos de Deus, eles têm autoridade celestial, eles precisam buscar a Tua face, buscar com jejuns, buscar com oração, buscar com conhecimento da palavra, se posicionar, Pai, se posicionar para uma vida que Te agrada, uma vida reta, uma vida santa. Por isso, Pai, fortaleça os Seus filhos na força do Seu poder. Pai, eu peço que se o diabo tem aprisionado seus filhos e filhas aqui presentes, eu peço que o Senhor envie o Teu escape, a Tua libertação. Nós lançamos à luz, Pai, a libertação e a liberdade que há em Cristo Jesus, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Por isso, em nome de Jesus, caia por terra todas as cadeias, todas as correntes, todos os grilhões, toda a prisão que te aprisiona, que te impede de orar, que te impede de jejuar, que te impede de congregar, que te impede de viver a plenitude de Deus, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Ah, Pai, envia agora os Seus anjos nos lares dos Seus filhos e faça uma limpeza, Senhor. Manda o Teu fogo, Senhor, e destrói todo o mal que há nas casas, Pai. Eu rogo, Pai, para que Seus filhos vivam uma liberdade, que eles sejam despojados de todo medo, Senhor, e sejam discípulos, fazendo sinais, Pai, como está lá em Marcos 16, a partir do 15, Pai, que os sinais seguirão aos que crerem. Então usa Seus filhos e filhas, usa eles para a glória do Teu nome, Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.